A ideia é linda, né? Que todo mundo está juntos para falar sobre um mundo sustentável, né? E hoje foi mais um dia de muitas divergências. O negociador-chefe do Brasil, o embaixador Luiz Alberto Figueiredo, deu uma entrevista coletiva hoje à tarde, disse que um dos pontos onde não há consenso diz respeito aos meios de implementação desse desenvolvimento sustentável. Ou seja, uma das questões é quem é que vai pagar essa conta? Por que o velório? Hein? Por que o velório? Política ambiental brasileira. O que aconteceu com ela? Morreu. Morreu? Foi morte matada ou morte morrida? Essa viúva que era morte matada. De reciclagem. De quê? Reciclagem. Legal. Silva. Havendo oportunidade, eu vou novamente questionar. O evento é do Ministério junto com a UIT. All those of you who would like to sign this, we will have a formal signing of this. Retze from the Swiss office. I'm from Holland, but I work for Greenpeace Switzerland. You have different methods. You can have solar power for warm heating of the water, the collectors, the absorbers, and you have solar power for electricity. And depends what you want, but you could have your own home run on both. You know, have the water heated with solar and also the electricity. I have the both, but I needed to spend a lot of money. Yes, it is. Yeah. And how can we do to? Well, it's the prices have been dropping about half or so. The price only half of what they were in 2009. So the prices are dropping very rapidly, and we expect it to fall more. So, and depends on which governments are really pushing it. Because most governments still put their money into coal power and nuclear power and not in renewable energies. Or if they would just stop pushing and subsidize nuclear and coal, then it would be a lot better already. Because then if all energies would be treated equally, like nuclear and coal and gas and solar and wind, then solar wouldn't be so expensive anymore. You know, and also solar energy is a very democratic art of energy because everybody can have his own electricity production on his roof or in his garden, so and then they are not dependent on big companies anymore. And that's a good idea, I think. Very good. Aqui rolou um mega banner da 350 junto com a Vaz, pedindo o fim do subsídio aos combustíveis fósseis. É uma grande nota de $1 trilhão, é o que a gente gasta por ano em subsídio aos combustíveis fósseis. Então muitas vezes a gente ouve que não dá para se chegar a um acordo nas negociações de clima, na Rio+20, por causa da crise que a gente tem enfrentado. A Europa está em crise, os países estão em crise, mas se você realocar $1 trilhão para outras coisas, você vai ver que essa crise não é tão grande assim. Então, na verdade, é muito mais uma opção de onde a gente está investindo o nosso dinheiro do que uma crise real. Então a gente quer que esse $1 trilhão se torne $1 trilhão verdes e não pretos, do jeito que eles são hoje em dia. Acabar com essa farra
do agronegócio que está chantageando o governo e o que é pior, o governo hoje cedendo a essa pressão. Nós chamamos a atenção do Código Florestal, nós estamos chamando a atenção do desmonte da legislação e das conquistas sociais. É isso que está fazendo o movimento de defesa das florestas e a SS Mata Atlântica. Valeu, Mário! El día de hoy, en el marco de esta cumbre de los pueblos, se realizó una rueda de prensa para denunciar la economía verde y el mecanismo Red Más. En la conferencia, representantes de pueblos indígenas de distintas partes del mundo denunciaron el mecanismo Red no solo como una falsa solución para el cambio climático, sino como proceso que contribuye a profundizar las violaciones a los derechos humanos de las poblaciones indígenas. Todos os direitos que tem a Constituição Federal Brasileira que não são cumpridas são simplesmente ignoradas pelas autoridades competentes. 20 anos se passaram. A partir de segunda-feira, às 8 horas da manhã, o território das mulheres reedita o planeta Fêmea e vai além, porque nesses 20 anos as mulheres não só aprofundaram os seus debates, como estão ficando mais ousadas. Muito boa tarde, bem-vinda, Schumann. Boa tarde, Denise. Boa tarde ao Planeta Lilás, aos ouvintes, às ouvintes. Um prazer enorme, 20 anos depois, estar de novo aqui, invadindo o aterro para trazer as nossas questões, os nossos questionamentos, mas também a nossa esperança de que seremos capazes de transformar essa dura realidade. Em 90 eu criei um programa de rádio chamado Baleia Azul, que era um programa de música e meio ambiente feito no litoral norte de São Paulo. O slogan dele era todas as ondas do mar nas ondas do seu rádio. A música de abertura do programa era um reggae do Alpha Blondy com o canto da Baleia Jubarte misturado. Então eu levei para os campeonatos de surf, para as corridas de bicicleta, para a vela, para o mergulho, a consciência ambiental. Então a gente falava de reciclagem de lixo ao mesmo tempo que falava do mergulho profundo do cachalote. Tinha convênio com o Tamar para passar as notícias e ao mesmo tempo falava do quanto era incrível o salto da raia para fora d'água que o surfista podia vivenciar. Como eu era uma repórter freelancer e não estava comprometida com nenhum grande veículo e nem nada, eu tive a possibilidade de circular muito entre as pessoas que estavam ali só observando, só visitando, vamos dizer, a Rio 92. E eu achei que foi uma grande possibilidade de encontro. Ainda era muito novo, tudo era ainda muito novo. Não se falava, esses conceitos todos que hoje são até estratégia de marketing, né, que a gente ouve assim, soltos por aí, eram conceitos muito novos. Então eu achei que a Rio 92 teve essa importância de trazer para a pauta da sociedade civil especialmente, mas também dos governos e tudo, essas questões ambientais mais solidamente, sabe? Foi criado secretarias e ministérios. El video de 1992 y cómo hay temas que são tão atuais. O que você está achando no primeiro dia de evento? Estou gostando, porque o evento trouxe emprego. Eu estava mais de um ano desempregada. Trouxe emprego para mim e várias colegas de onde eu moro. E ver as pessoas se preocupando com o meio ambiente. Isso é importante. Que é a nossa vida? Que é a nossa vida, E também para o futuro dos nossos filhos também, né? Nossos netos. A gente está fazendo uma cobertura colaborativa de toda a Rio Mais 20, a cúpula dos povos e Rio Mais 20, em parceria com a Escola de Comunicação da UFRJ, junto com os povos terreiros, os pontos de cultura, o ônibus hacker, e a gente está atualizando tudo que está acontecendo aqui no Rio, com foto, vídeo em tempo real. Também estamos com uma pós-TV, que é transmissão ao vivo e programação, debates e coisas interessantes que estão acontecendo aqui. O que a gente acredita? Liberdade de expressão. O que mais? Mais um monte de coisa. A minha hora falando aqui. O que você quiser, estamos andando pelo Rio de Janeiro.
que você não conhecia, ele me chamou a atenção porque ele falou, é aqui, ele queria parar já lá no centro da cidade, ele está indo para o Planetário, na Gávea, e para montar uma exposição. Agora eu estou indo lá para o Planetário mesmo, como você disse, para montar uma exposição fotográfica, que vai fazer parte também, né, da programação do Planetário, que começa segunda-feira, que o tema é Amazônia. Meu nome é Fernanda, meu nome que não foi aceito no registro oficial porque era um nome estrangeiro é Elfei. Elfei é a flor de uma erva medicinal. Esse é meu nome. Meu nome simboliza a cura. E eu não sabia por que eu tinha ganho o nome de flor, o nome de um chá. E minha mãe disse, porque tem a ver com o teu papel social. Eu quero agradecer a cada um que veio para Rio 92 e que deixou de herança pra gente, né? Uma Constituição Federal que determinava a demarcação dos nossos territórios até 1993, que deixou pra gente uma Carta da Terra, uma Agenda 21, uma Convenção sobre Diversidade Biológica que reconhece o papel dos povos indígenas para a sustentabilidade, uma Convenção 4 sobre mudanças climáticas, para dizer que hoje nós não sabemos que herança nós vamos deixar para as gerações que virão para Rio mais 40 e para Rio mais 100. Nós não sabemos nem se o meio ambiente que vai restar, né, vai ser saudável para eles, porque a gente viu depois de 20 anos as nossas terras serem ameaçadas por uma proposta de emenda constitucional que vai colocar no Congresso Nacional a responsabilidade pela demarcação das nossas terras. It's good to be here in Brazil. Nós trabalhamos com pessoas como Ola, que está trabalhando no Iraque, colocando painéis solares numa universidade. We work with young people like Lily, who lives in Ethiopia and is out there every day educating young people, getting them to be active on the environment. Nós trabalhamos com pessoas como a Lili, na Etiópia, que está trabalhando todo dia para educar as pessoas sobre a mudança climática. E claro, nós também trabalhamos com nossas amigas aqui no Brasil, Juliana e Paula, para fazer esse trabalho no Brasil e lutar contra a mudança climática. De todas os fracassos que estão acontecendo no Rio Centro. We know that change comes from meetings like this, from the people, not from the politicians who are negotiating over on the other side of town. Nós sabemos que a mudança veio de encontros como esse, não com encontros dos políticos que estão do outro lado da cidade sem saber o que fazem. Em 92, nessa mesma época, eu estava envolvido com algumas poucas pessoas, um pouco antes da 92, que estavam tentando fazer um movimento pelo impeachment do Collor. Nós começamos num grupo muito pequeno, e todo mundo dizia pra gente que isso não ia dar em nada, porque o Collor tinha o controle do Congresso, que decide se há o impeachment ou não, mas a gente achava que, com o movimento da sociedade, a gente poderia reverter o jogo. Começamos com um evento muito pequeno na Faculdade de Direito do Lago São Francisco. Foram 2.000 pessoas, depois começou na Praça da Sé e assim por diante, o resto vocês conhecem. Uma pessoa que estudou agronomia na Exalc USP, depois fui trabalhar com movimentos sociais no Nordeste, depois nas favelas com educação ambiental em São Paulo e depois cheguei na Amazônia, no Xingu, para tentar amansar os brancos, tentar com que eles pudessem recuperar as suas nascentes e as matas das beiras de rio, das fazendas nas nascentes do Xingu, no estado do Mato Grosso. Conclusão que o desafio é bastante grande, né? Mas que em vez da gente só lamentar e reclamar, a gente mostra que é preciso e é possível fazer o começo, e se a gente não for capaz de fazer um pouquinho, a gente nunca vai ser capaz de poder fazer muito.
to present an idea on behalf of the course. It's an idea that has emerged through the collective consciousness and it's called Gaia's Dream. It's a vision of unity and solidarity amongst all the global movements and organizations and people who are working for peace, for environmental awareness, economic reform, spiritual awakening. All of these movements have a lot of common ground, a lot of common values. And if we can unite on a single platform, we can completely change the global reality. So it's really a call for unity. Seria uma visão, uma conexão, uma base comum, um pouco relacionada com a questão espiritual. A terceira seria o equilíbrio entre o pessoal e o coletivo. A quarta seria a questão econômica, que deve ser sustentável economicamente. E a quinta seria o relacionamento com o mundo. E uma frase para fechar seria que sistemas fechados tendem ao colapso. If the voice of the people unites around a common intention, a common vision, we can really make a fundamental change, because the change, it has to be fundamental. You know, we can't have these policies and protocols anymore. We don't have time. Meu nome é Paulo Sá. Ana Lúcia Leite. Temos a formação de Gaia, que é uma metodologia que foi desenvolvida por educadores das ecovilas, né, que vivem em ecovilas, e na tentativa de trazer para os centros urbanos as tecnologias, as inspirações, o modo de viver em ecovilas, na perspectiva da transformação social, né? Quer dizer, as ecovilas não vão ser responsáveis pela mudança que a gente precisa. Então, os educadores transformaram isso numa metodologia para alcançar os centros urbanos. As cidades foram constituídas dentro de uma lógica totalmente fora desse contexto de ecovila, né? E fora da lógica da sustentabilidade. Ela corresponde ao modelo industrial, capitalista, patriarcal, que foi do passado. E ela se constituiu dessa maneira, ou seja, ela não sabe viver de uma maneira sustentável, não sabe ter mais resiliência e ela não sabe ciclar as energias que são geradas por ela. A energia do lixo é uma energia e ela não sabe o que fazer com ele, então joga debaixo do tapete. O que a cidade precisa é reaprender não só os elementos externos, que é lixo, economizar energia, água, etc., mas principalmente saber viver em comunidade. Eu faço tudo pelo nosso amor, eu faço tudo pelo bem do nosso bem, meu bem. Boa noite, meus amigos. A saudade me andou, meu coração. Viu o festival encantado? E no convite que um dia te darei o céu, o meu amor junto com o anel. Essa ideia vem de mudar a vida da gente e a vida dos outros. E aconteceu porque eu sou madrinha da comunidade do Vale Encantado já há alguns anos, em Paris, porque tem um cara que chama Jérôme Moreira que começou o projeto aqui há 8 anos atrás. Porque tem um líder local muito grande que é o Otávio, que faz ecoturismo, leva a galera pra floresta. Aí, quando a galera vai pra floresta, vão comer na casa das tiazinhas. As tiazinhas trabalham com jaca, com chuchu, com o que eles chamam de umbigo de banana, e fazer uma comida absolutamente maravilhosa, que é a gastronomia agroflorestal. E a partir daí, eles começaram a ser estruturados, porque montou-se uma ONG que chama Abaguá. Essa ONG, o cara aqui ajudou a montar a ONG, mora em Paris. É a primeira agência francesa que faz o link entre grandes empresas e projetos sociais. E virou meu amigo porque ele vinha no Favela Chique lá e a gente começou a organizar festas para arrecadar grana para o projeto aqui. Bless the forest! Yeah, bless the forest! First of all the children, good to be here. Yeah, we're making the night, children bar. Yeah. As a bird of the train, way down in Rio de Janeiro. E se quiser buscar tua carta de condução, vem aqui na produção, falar com o Jérôme. E é isso, eles estão começando o movimento. Encantado com o Tisling, a gente.
já pensou se você mora na minha situação? Como um gente. Aí ele faz a relação do que pode acontecer no meio ambiente de catástrofe ou de alteração no meio ambiente que afetam os seus rins. Aí, pulmões. Aí vem uma floresta. Ah, entendi. I'm Ryo Suzuki. And where? We are from Fukushima. Yes. Just saying no to something will never resolve the problems, but we should say yes to something together, which is organic farming or natural energy or women's rights or indigenous people's rights, right? O tema é redução da pobreza e RED, né, qual que são os resultados obtidos na Amazônia brasileira. O RED, ele é a última criação, construção da questão florestal dentro da Convenção do Clima. Foi uma luta muito grande, principalmente das instituições brasileiras, incluir a floresta dentro da agenda do clima. E embora muitos avanços tenham sido feitos, né, por exemplo, a inclusão de sequestro de carbono como uma das modalidades de MDL, Programas do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, né, a contabilidade das emissões de floresta nas emissões dos países, tudo isso foi empurrado, né, pela sociedade, muito da sociedade civil, até convenceu o governo, até poucos anos atrás, né, a posição oficial do governo brasileiro é que emissão por desmatamento era natural, não era uma atividade antrópica, não era decorrente de atividade humana. Nesse caminho, em 2005, o IPAM, em parceria com outras instituições, produziu uma publicação que era Redução Compensadas de Emissão, que já acenava para a possibilidade de construir um mecanismo de compensação financeira para a redução do desmatamento e não para o sequestro de carbono, para o plantio de florestas, como era a única modalidade prevista dentro da convenção até então. Quando a gente entende que a questão florestal já é algo que precisa de muito mais suporte, apoio e atenção para prosperar dentro dessa agenda climática e ambiental, se essas barreiras institucionais no Brasil não forem removidas, né, a gente está colocando em risco uma oportunidade muito grande, né, porque dos países que têm remanescente de floresta tropical, o Brasil, em tese, é aquele que reúne as melhores condições de ter uma política de RED robusta. Boa tarde a todos, meu nome é Fernanda Carvalho, eu sou da TNC, da Nature Conservancy, sou coordenadora de políticas de clima e o meu olhar que eu vou aqui dividir com vocês hoje é justamente sobre a questão de políticas, né? Eu sempre digo que quem está destruindo a floresta não está fazendo isso porque é mal ou porque olha para aquilo e pensa, meu Deus, que inferno verde, tenho que detonar isso aqui. Não é, é realmente porque na ausência histórica do Estado, que o Estado vem buscando reverter desde 2004, a gente tem uma economia constituída com base em atividades predatórias. Meu nome é Pedro Soares, eu trabalho no IDESAN em Manaus. A gente é uma ONG que defende o RED, somos desenvolvedores de projetos e trabalhamos também na parte de política pública para apoiar o desenvolvimento de atividades de RED. O RED é uma alternativa importante, a gente tem que levar em conta. O desmatamento tem uma lógica econômica, pessoas desmatam porque não tem alternativa outra além do desmatamento para gerar renda. E a gente tem que melhorar a estrutura
de gestão, Secretaria de Meio Ambiente, órgão fiscalizador, órgão de extensão rural, atividade produtiva, intensificar a atividade produtiva. Então o importante é saber que o RED está ligado diretamente à melhoria de produção agrícola e pecuária, não é simplesmente pagar para a galera não fazer nada, então tem que ter junto com o RED aí esse lastro que é a melhoria de produção e dar melhores alternativas e técnicas para que a pressão do desmatamento seja menor com melhores práticas produtivas. É a substituição de políticas públicas estruturantes que já existem no país. Aqui existem muitas legislações que são reivindicações sociais antigas, a política nacional da agricultura familiar, o decreto 6040, a lei de sementes e mudas, a lei de cultivares, no âmbito internacional a OIT, a Convenção 69, os tratados de direitos humanos, etc. Você tem tantas leis. Agora nós estamos debatendo a política nacional de agroecologia, por exemplo. O que fazer hoje? O ser contra o RED ser uma solução única, óbvio, substituir o que eles estão fazendo hoje, já. Nós nos colocamos contra o mecanismo de RED, né? Porque ele está atrelado ao mercado financeiro, é uma proposta do mercado financeiro e ele flexibiliza a soberania dos povos sobre seus territórios. Para mim é um argumento, é uma estrutura jurídica montada para aquisição de terras por estrangeiros e bens comuns. A segunda coisa seria o que fazer agora? Bom, de hoje para amanhã, só o mercado financeiro vai resolver esse problema. De hoje para amanhã, então dá a mão para o mercado financeiro e apoia. Agora, uma política de Estado social, democrático de direito, que há 20, 25 anos vem construindo políticas públicas, existem milhões de leis que garantem bens comuns, direitos dos agricultores, povos e comunidades tradicionais. Eu posso citar inúmeras leis, desde a Política Nacional da Agricultura Familiar, o Decreto Quilombola, inúmeras legislações que vinculam o orçamento público para realizar direitos dos agricultores. Inclusive, existem iniciativas locais de manejo comunitário, de acordos coletivos para esse manejo, que demandam pouquíssimos recursos, tá? E que o dinheiro em si, muitas vezes, não garante o problema da população indígena. O que garante o problema é a titulação de território. Acabei de escutar uma explicação por que não RED e por que sim RED. O RED não é a salvação do planeta, não é um mecanismo que vai salvar as florestas e o meio ambiente, mas é uma possibilidade que se abre e que a gente tem que se aproveitar. Só para contextualizar, o Protocolo de Kyoto, que foi um mecanismo financeiro aí criado pela Convenção do Clima em 1997, ele não inclui como um mecanismo possível de redução de emissões a questão do desmatamento, que apesar de não ser a principal fonte de poluentes, responde a aproximadamente 15 a 20% se você colocar a mudança de uso do solo. O desmatamento é um problema latente, principalmente no Brasil. Tá? O Brasil é o país que tem a maior floresta tropical do mundo, que é a floresta amazônica, e ao mesmo tempo, como um contrassenso, é o país que tem a maior taxa de desmatamento do planeta também. E isso faz com que a gente, o Brasil, apesar de ser a sexta, sétima economia do mundo, somos já o quarto maior emissor de gases de efeito estufa do planeta, isso considerando a União Europeia, os 27 países da União Europeia, como o terceiro. A primeira questão é que a gente tem que trabalhar com uma forma possível, tá, de produção de alimento de forma sustentável, de acesso à terra, que é um gravíssimo problema no Brasil, a questão da regularização fundiária. Temos que trabalhar com redução de pobreza, porque as populações, infelizmente, que vivem na floresta e da floresta estão super abaixo da linha de pobreza, são das populações mais pobres no Brasil, tá? E que se não houver uma forma de compensá-las para conservar a floresta ou reduzir o desmatamento, elas ficam muito fragilizadas. Tem que ter algumas premissas básicas e claras que, obviamente, que sem ele, o RED é um risco.
com essas premissas, o RED é um risco, não tem como. Mas hoje em dia, sem o RED, é um risco muito maior. É tudo emergência. É emergencial, as mudanças climáticas estão aí, por um lado, e o desmatamento está bombando do outro lado. As ameaças são enormes, sabe? E o RED talvez seja um rito de passagem? O RED, a gente acredita que seja uma coisa temporária, tá? Porque ele tem que ser, ele é uma forma de alocar recurso para essa nova economia florestal que a gente está querendo, mas ele não vai durar para sempre. Então, e qual a substituição? Depois do RED viria o quê? Viria manejo, política pública. Exatamente. O RED tem que trabalhar na perspectiva de criação de políticas públicas de longo prazo. Ótimos, que o trânsito estava ficando muito intenso, e aí você cria uma via preferencial para os ônibus e pontos específicos para acelerar esse caminho, né? Acelerar o trânsito. Meu nome é Juan Carlos Intiach, eu sou indígena, povo indígena de Shuar, da bacia de Equador, mas agora represento a coordenação de organizações indígenas da bacia amazônica, COICA, que é a coordenadora. Então, agora estamos realizando uma conversa com parceiros dos 9 países, não? Em preparação, discussão, temas que acontecem aqui no Rio, nas 20. O que a gente quer? O que você quer que eu possa querer também? Nós precisamos, o ponto principal de nós é o tema de territórios, não? Demarcação. O tema de desmatamento é uma conversa, uma fala muito forte entre nós. E o tema de conhecimento tradicional, sabedorias ancestrais também, né? E o tema de coordenação e fortalecimento institucional de organizações indígenas. Quanto eu acho que é favorável, porque é importante criticar de que não ha passado absolutamente nada, 20 anos de Rio Mais 20, mas também é importante ver que oportunidades ha existido em alguns lugares que não sobressaiu para poder mirar. Então é um momento de avaliação e cambiar redirecionamento para o futuro, não? Existe um atlas da Unesco que ele é atualizado, foi atualizado agora a última vez em 2011, que mapeia 40 tribos no Brasil em risco de perder a sua língua e a sua cultura. E o Parintintins é uma dessas tribos. Então eu fiz esse trabalho visando gravar todas essas histórias dos mais velhos, pelo menos a gente ter esse registro que vai ficar disponibilizado para eles na escola deles e no Museu do Índio aqui no Rio de Janeiro, para ser feito um estudo para que essa língua não se perca, porque para você formar uma língua você precisa de mais de centenas de anos para você conseguir nomear as coisas, fazer as frases, e é um conhecimento que eu acho que a humanidade não pode perder. Meu nome é Mariazinha, sou do Povo Baré, trabalho sou secretária da União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira. E qual é a luta? A luta é em relação à questão dos direitos dos povos indígenas, que se resume na questão da demarcação das terras indígenas, na questão do reconhecimento, né, dos povos indígenas em relação à questão da manutenção da biodiversidade, que se está se discutindo hoje na Rio Mais 20, na questão da economia verde, que para nós só estão dando cor para a economia. Ela está mais voltada para as questões dos grandes empreendimentos e não de fato para as populações indígenas, os povos que dependem da floresta e que mantém também a floresta. Um pouco mais para todos. Um pouco mais para todos, até porque se os povos brasileiros, populações indígenas do Brasil conservam a biodiversidade, não estão conservando só para nós estamos conservando para o povo brasileiro. Para o mundo. Para o mundo. Vamos gritar junto, gente aí, pessoal que caneta, fala.
pessoal que caneta divide um pouco mais. Divide um pouco mais isso com a gente, né? Vamos trabalhar juntos, né? Porque se eles ficarem só para agropecuária, só para comício, só para o agronegócio, né? Para o agronegócio, aí não vai ter para ninguém. Hoje parece que tem para todo mundo, mas se a gente não começar a trabalhar junto, amanhã não vai ter para ninguém. Mais um feriado, integração. Caneta, sacola e muito mais. E todos os carros que passam. Ô, subidona. Estamos a favor do nosso irmão mais pobre, cada vez mais pobre. E isso não dá solução. Eu sou Nelton Miguel Frias, diretor de coordenação e meio ambiente da Itaipu Binacional. E estou na coordenação geral do programa Cultivando Água Boa, que é um programa que está em 29 municípios, 1 milhão de habitantes. Tem a participação da Itaipu, mas hoje tem 2.380 parceiros no programa. É para confiar na água que a gente bebe? Mas não é só na água, no que come, no ar que respira, no cuidado com o solo, no cuidado das pessoas, na vitalidade comunitária. É um programa que tem muito de Paulo Freire, toda a metodologia é participativa. Nós temos hoje 86 mil pessoas diretamente envolvidas no programa. Nós estamos hoje com 53% de merenda escolar já em 25 municípios. Multiplicando gente que pensa, gente que ensina, gente que educa. Isso, nós estamos com 20 mil protagonistas de educação ambiental. Funcionários da Itaipu na área são apenas 5 pessoas. Mas ao mesmo tempo plantas medicinais, estamos com um programa com 824 catadores, inclusive o carrinho elétrico já. Temos 200 carrinhos elétricos, o catador não faz mais aquele esforço desumano. Aperta no botão, o carrinho anda, aperta no outro para. Tem um grande programa com 3 comunidades indígenas, tivemos uma morte pela subnutrição. Todas as famílias estão hoje em média com 6 filhos, todos têm escola, Guarani, português, posto de saúde, centro de nutrição, centro de artesanato. Todos eles têm centros culturais. E o mais importante é que esse trabalho todo tem uma visão sistêmica. E a grande essência dele está também em recuperar os passivos ambientais de microbacia por microbacia. Nós, repito, estamos num trabalho de 29 municípios, uma região de 1 milhão de habitantes, e que fez com que até o nosso Leonardo Boff, no seu último livro, escrevesse um capítulo todo sobre o programa Cultivando Água Boa como um dos exemplos de sustentabilidade do Brasil. Da Rio+20, nós temos discutido algo que é chamado de economia verde. This is very controversial, so I would rather call it a sustainable economy. Então isso é muito controverso, então eu prefiro chamar de uma economia sustentável. Which can grow, reduce social differences and inequalities and produce access to the gains. Que pode crescer, reduzir as desigualdades sociais e produzir acesso. And radically reduces CO2 emissions. E também radicalmente reduz as emissões de CO2. Esse é um novo modelo de empreendedorismo em que não é simplesmente você reinvestir esses recursos. I didn't know much about social entrepreneurship until last year. Eu não sabia muito sobre empreendedorismo social até o ano passado. When my friend Mohamed Yunus urged me to come to his social business day. Quando meu amigo Mohamed Yunus me convidou para participar do dia de empreendedorismo. And I got really infected with this idea. E eu fiquei muito contagiado com essa ideia. Because this is definitely an idea, an initiative will help the economy grow, but which will also avoid all the pitfalls and the negative developments that have brought us into the situation in which we are right now. Porque isso, claro, é uma forma de fazer com que a economia cresça, mas também de evitar que as mesmas coisas que nos trouxeram a essa situação ocorram novamente. Fábio Bibancos, Turma do Bem. Turma do Bem faz o quê? Atendimento de crianças, odontológico, né? Atendimento odontológico de crianças de 11 a 17 anos. Por que é difícil e por que é fácil mudar o mundo? Ou transformar, ou melhorar? Por que é difícil? Por que a gente acredita? Por causa das pessoas. E por que é fácil? É fácil por causa das pessoas. Tem as boas e as ruins. Somos sempre o remédio e a cura. Ou a praga e a cura, como Acho dizem. que é por aí. Mas não pode desistir.
Não, nunca, senão morremos. Meu nome é Eugênio, ele é da turma do bem, eu sou da turminha dele. E além do bem comum, o que você faz de diferente? De diferente? Eles conseguem colocar o secretário adjunto da UMA numa sala com 30 empreendedores, isso que eles conseguem. Saúde e Alegria é uma ONG lá na Amazônia, que a gente tem um barco hospital, tem um Gran Circo Mocorongo Internacional que fica no barco. Tem os jovens, tem a Rede Mocoronga de Comunicações, a Rádio Mocoronga, TV Mocoronga, Jornal Mocoronga, todos feitos pelos jovens da floresta. E nós viemos aqui para mocorongar aqui na Rio Mais 20. Que a gente quer o quê? Você quer o quê que eu posso concordar? A gente quer saber desse monte de blá 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 e na rua o que é que vai realmente mudar. Quem é que quer mudar mesmo? Você sabe o que eu queria ver? Negócio de consumo consciente. Um dono de uma fábrica de sardinha colocar assim, olha, consuma com moderação porque este produto está em extinção. E na hora que ele fizer isso na latinha dele, aí eu vou acreditar que o mundo está mudando. A gente sabe que a região costeira do Rio de Janeiro é a zona mais populosa da costa do Brasil e que por si só é que tem mais impacto na região costeira. Apesar disso tudo, a gente tem as ilhas que ficam ali a 5 km da praia de Ipanema, que existe uma biodiversidade muito rica, não só marinha como terrestre. Então, com esse projeto, a gente quer divulgar essa biodiversidade que, apesar do impacto que existe na região, é muito grande. Luiz Fernandes. Aqui na Rio Mais 20, a gente vai falar de tanta coisa de sustentabilidade. O olhar nosso, a preocupação nossa, a iniciativa nossa deve buscar enfatizar, focar um desenvolvimento nacional integral e sustentável em todas essas dimensões. Esse painel, o painel Meu nome é Ademar Guimarães, eu sou da região de Nova Iguaçu e pelo que eu estou vendo aqui logo de início posso dizer que esse evento aqui vai humanizar muito o povo brasileiro, principalmente essas pessoas que residem em casas, que têm costume de desperdiçar água. Vai ser bom, porque vai sair daqui muita gente conscientizada. Sei lá, o legal disso tudo aqui é chamar a Humanidade 2012. Para as minhas lágrimas esconder. Quando você vem para o meu lado, as lágrimas começam a correr. E sinto aquela coisa no meu peito, sinto aquela grande confusão. Sei que eu sou vampiro e nunca vai ter Misturado com os empresários, com os comerciantes, com todo tipo de gente. Sei lá, do que a gente é por dentro, do que a gente é por fora. Então, o que eu gosto daqui é essa possibilidade de você entrar numa sala expositiva e dar um mergulho dentro de si e ao mesmo tempo quando você sai pra fora você leva uma chuva na cara. Então não tem meio termo. Essa edificação propõe isso, ela é a própria exposição. Como diz o Paulo Mendes da Rocha, eu não sou otimista, mas não custa fazer direito, né? Isso aí, mais ou menos isso. Nosso mestre, é isso aí.
Se não fizer o planejamento, o caos é total. Exatamente. Então vamos ensinar. É isso aí, no mínimo. Pelo menos ele tem uma outra coisa que é muito bonita. Ele fala, a gente não sabe como é, a gente não sabe, mas a gente sabe como não deve ser. Então, já que não é assim, não é assim, não é assim, vamos fazer assim. A ideia desse espaço aqui é ser, de fato, um espaço onde a gente pudesse ter presente as pessoas que a gente admira profundamente, as pessoas que, de fato, a gente acha que constroem esse país e que fazem desse país um pouquinho do que a gente gostaria que ele viesse a ser. On the far left, we have Dr. Vandana Shiva, which I'm sure many of you know. She is a physicist, environmental activist, and a prominent ecofeminist. We're very honored because we know how incredibly busy La Via Campesina folks are. If you've been to the People's Summit or anything where big things are happening, you will find La Via Campesina there. And so we thank you so much, Nettie Wiebe from La Via Campesina, for joining us. And La Via Campesina is an international movement which coordinates peasant organizations of small and middle-scale producers, agricultural workers, rural women, and indigenous communities from Asia, Africa, America, and Europe. Is Sheila Jaruna, and she is an indigenous leader from the Xingu Basin of the Brazilian Amazon. Eu sou do Xingu, na região de Altamira, no Pará. E nós, populações indígenas, quando tratamos de questão de sustentabilidade e de desenvolvimento sustentável, nós ficamos nos perguntando o que é isso. Enquanto não houver respeito aos nossos direitos, enquanto não houver diálogo, nós nunca poderemos falar do que realmente nós acreditamos ser sustentabilidade. Se os nossos governantes não abrirem os olhos, não abrirem ao diálogo e perceber que existem outras formas energéticas, outras formas de se desenvolver, não dessa maneira que destrói, nós nunca teremos um país, um mundo sustentável. Que nos respeite enquanto povos. Obrigada. Marina Silva here with us, and I'd like to introduce her. A civilização está sendo chamada a dar uma contribuição para transformar esse estado de estagnação em que nos encontramos. Eu não tenho uma experiência acadêmica em relação aos temas da sustentabilidade, mas é muito importante notar que as pessoas, de um modo geral, podem dar suas contribuições do lugar onde elas estão vivendo. Tenho repetido que nós estamos vivendo um momento de uma grave crise. Uma crise que se caracteriza por múltiplas crises. Uma crise econômica, social, ambiental, uma crise política e de valores. Uma multiplicidade como essas só tem um nome. Trata-se de uma crise civilizatória. A crise civilizatória não tem como ser enfrentada apenas por um grupo, por uma pessoa, por um segmento. É preciso que seja um esforço de toda a humanidade em sua diversidade. Líderes multicêntricos para processos multicêntricos. Esse é o olhar do feminino para a crise civilizatória do século XXI. O nosso problema não é o que nos falta, é o que está excedendo. Estamos sofrendo do mal do excesso. Excesso de confiança, excesso de arrogância, excesso de consumo, excesso de falta de compromisso com o futuro da vida e do planeta. Marina talked about separation. And we've been given an architecture of what I call eco-apartheid. In South Africa, blacks were separated from whites, and it was considered human progress. We have a false worldview that very consciously put in place a separation of humanity from nature.
the Cartesian, Baconian, Newtonian worldview of reductionist mechanism. And we've been told that's the only thing that's knowledge and science, and women's knowledge, women's science, indigenous knowledge was all treated as not knowledge. And the interesting thing is, Bacon called it the birth of masculine time. That the feminine had to be exiled for that project, whose ultimate expressions are genetic engineering, synthetic biology, geoengineering, mess up the planet in arrogance, as Marina mentioned. Nós precisamos dizer para os nossos líderes que nós temos uma carta para endereçar a ele, a Carta da Terra, que possa chegar ao presidente Obama, à presidente Dilma e a todos eles, para que eles assumam uma posição diante da degradação do planeta. Thank you. Olha, eu vim pro Rio, juntei duas coisas, estava fazendo um curso e vim pra cá também. Vim pra Rio mais 20, pra Cúpula dos Povos, na verdade, pra cá, né? E acho que nessa experiência de vir desligada das organizações, né, eu tive a possibilidade de ir transitando por vários espaços. O que eu vejo aqui, num lugar com tanta gente, com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, a minha sensação é de que é difícil de haver um centro, como se fosse multicentro, várias coisas simultâneas acontecendo. Então a sua percepção também de um lugar como esse é muito da trajetória que você faz aqui, né? Do que você vai encontrando pelo seu caminho, né? Como se cada um pudesse sair daqui com uma vivência sua e completamente diferente. Essa mulher americana, ela é uma mulher que acompanhou as comunidades de favela durante 40 anos, assim, desde os anos 60 ela vem para o Brasil. E ela valoriza esses lugares da favela como possibilidade de novos caminhos de mobilidade urbana. Não como a escória que tem que ser removida e ir cada vez mais para longe, né? Essa periferia excluída da vida na cidade. Inclusive coloca que lá estão essas dinâmicas mais vivas mesmo, assim, né? E inclusive que trazem muitas soluções. É lá que muitos coletivos têm esse sentimento de comunidade, essa outra convivência, são felizes onde eles estão, se sentem pertencentes, né? Então ela valoriza isso, estuda isso e tem uma proposta em grandes cidades que são onde essas populações, onde a favela ocorre, né? Pessoas vindo do rural para o urbano e acabam ficando à margem e vão construindo um outro modo de se organizar que é próprio. Not anymore, because many factories, many things made in Taiwan, heard that? Yeah, so the rivers are polluted. It's an element of an earth system, as we humans are one of other elements. We are part of this earth system, of the earth community, if you want. When we say, that's why we have always the problem when we have to translate this into Spanish. We use bien común,
sounds very bad because bien común means common good. And the word good, of course, in Spanish, means we are treating it as a commodity, as a thing, as an object. And we are not recognizing that water is more than just water. Water is in the air, water is in the rain, water is in the clouds, water is in the glaciers. Water is part of this system, and so if we begin to think from this other perspective, then we will come to the understanding that water is not common. There are two approaches. I mean, I'm willing to say water is a common if we want to fight against privatization. So we use the concept of water in order to say, hey, you cannot privatize something that belongs to everybody. And from that perspective, well, let's say water is a common. But we are saying that because we are trying to address the issue of the fight against privatization. But if we are going to address the issue in a more holistic and scientific perspective, then water is one of the most important elements of this Earth system. It brings me to the second part, that is why we speak about rights of nature. Because when we speak about rights of nature, we say that water has rights. Water as such has rights. Not only humans have right to water, not only animals have right to water, but water as such has rights. So how can we say that water as such has rights? What's the right of water itself? When we say that, we are saying that water has the right to its vital cycle. This old story that Ricardo has told is very interesting because there is a cycle. And we know it very easily. It evaporates and it goes into the air and then it comes back as it's raining. And nature has developed a way that we have drinking water, but we also have salt water. So we are trying to have some process from here to the plenaries and then to the assembly. This is the methodology. The People's Summit proposed to have 5 plenaries with 5 thematic issues and then 3 final assemblies. One on the structural causes, one of the proposals and campaigning and action. So there is a methodology. The water movements accepted and are investing in methodology with the proposal of 5 different working groups, one for each plenary. So the main proposal for this session was to discuss about these issues of water as a common, to take some notes and to have a draft proposal to some speakers here that will be chosen to present the water issues on the plenary. A água vai ser o elemento inspirador, vai ser o elemento que vai nos dar força, que vai nos dar transparência, que vai nos possibilitar fazer alguma diferença num mundo que está tão conturbado. E as pessoas que estão atuando em diferentes lugares do mundo, movidos pela energia da água. Bom, eu estou muito feliz de ver a Vandana Shiva aqui. Vocês sabem que ela era uma cientista nuclear. Renunciou a isso para abraçar árvores e, junto com as outras mulheres, salvar os rios que nascem lá no Himalaia e alimentam a Índia. E essa luta dela vem até os dias de hoje, com a água, com as sementes, lutando contra o pensamento único que domina o mundo, que é uma forma de império.
da forma como vamos tratar a água. Ou a água como bem natural para a vida, ou a água como recurso para o mercado. Bem natural, insubstituível, comum, pertence aos direitos humanos, e a ONU, em 21 de julho de 2010, reconheceu oficialmente isso. Foi uma vitória fantástica. Os 15 países mais ricos, os Estados Unidos, Japão, a Europa inteira, se opuseram a isso, e reconheceram o direito de acesso à água potável como um direito essencial. Se opuseram, mas foram vencidos no voto. Porque por detrás da água havia grandes interesses econômicos de privatização da água. Porque não adianta ter água se estamos cheios de águas maltratadas e que os dejetos correm em ruas abertas. Então o grande debate vai ser esse. Ou vamos tratar a água como um bem natural, insubstituível, que não está ligada à vida, e tão ligada à vida que é inseparável da vida. 9 bilhões, e se temos água suficiente, ela existe, mas está absolutamente mal distribuída para que todos possam se dessedentar com a água e alimentar-se com o mínimo de dignidade. Esse vai ser o grande problema. Nós devemos estar preparados, pelo menos nós brasileiros que temos tanta água, para mostrarmos generosidade, abertura de nossas fronteiras, manter viva essa discussão para que menos pessoas sofram e menos sejam condenados a morrer. Muito obrigado. 2009 e 2012, que diferença você vê de Copenhague para agora? Eu ainda não consegui ver os movimentos que eu vi em Copenhague. Eu acho que o Rio foi muita voz e pouca gente. A gente está num espaço muito maior do que a gente tinha em Copenhague. Copenhague era muito mais concentrado, todo mundo do lado do outro. Os protestos eram em frente ao Bella Center, estava tudo ali. Aqui a gente está muito mais espaçado. E é muito mais complicado fazer alguma coisa acontecer sem ver tudo. Vamos acreditar que ainda vai acontecer? A gente espera, sempre, sempre. Muita esperança. Meio como se vivia antigamente, sabe? A gente tem que prestar mais atenção nos ciclos naturais, a gente tem que prestar atenção mais até nos seus próprios ciclos internos, porque se você presta atenção na maneira como o seu corpo funciona, você percebe como o globo funciona, como o planeta funciona. E se você se integra a isso organicamente, você vive mais de acordo com esses conceitos de sustentabilidade e tudo mais. Eu acho que quanto mais perto da natureza a gente ficar, mais fácil será você preservar e viver em harmonia com o meio ambiente.